Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Você que está acompanhando também aí pela sua casa, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, ou somente ouvir a leitura da palavra do Senhor, ou acompanhar a leitura também, que estará passando aí também no vídeo, embaixo, para que você esteja acompanhando também a leitura. Salmo de número 100. Esse salmo é um hino de ingresso ao templo, é um salmo de ações de graças. Como nós estamos dando início ao culto, à celebração ao Senhor, nós estaremos então celebrando ações de graças ao Senhor com o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo, ele nos faz lembrar que nós temos que entrar na igreja, ou vocês que estão aí na sua casa, estar celebrando a Deus com ações de graça. Nós temos que ter gratidão a Deus por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Pelo simples fato de hoje nós estarmos vivos, já é motivo de agradecermos ao Senhor. Pelo fato de sermos livres para prestar culto, louvar a Deus, é motivo de gratidão. Pelas coisas boas e inclusive pelas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, também temos que dar graças ao Senhor, porque todas as coisas, diz a palavra do Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas são as coisas boas e coisas ruins, porque as coisas ruins nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, e tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Então, quando nós estamos vindo para a igreja, ou estando em casa para celebrar a Deus, cultuar a Deus, temos que começar agradecendo ao Senhor. Coração agradecido agrada a Deus. Nós temos que ser gratos ao Senhor. E nós vamos agora orar ao Senhor, primeiramente agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo privilégio de poder estar prestando culto ao Senhor. Poder ter a liberdade de fazer a leitura da Tua palavra. Prestar culto ao Senhor. Poder estar na igreja, ou na casa mesmo, mas estar louvando, adorando o Senhor.
Obrigada, Senhor, pela tua presença em nosso meio, porque nós sabemos que ela é real, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Então o Senhor está em nosso meio, porque nós estamos reunidos em mais de 2 aqui na igreja, e muito mais de 10, de 20, de 30, conectados pela internet, na tua presença, em teu santo nome. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, dirija este culto, que o Senhor seja o verdadeiro dirigente deste culto, que o teu Espírito Santo esteja agindo com liberdade neste culto, que no término deste culto nós possamos estar renovados pela ação do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Estejamos nós aqui no prédio da igreja, estejamos nós acompanhando pela internet, fala conosco, Senhor, nesta noite, através das leituras da palavra, através das orações, através, Senhor, da palavra, do louvor. Fala conosco, Senhor. Toca na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Nos renova, nos fortalece, nos anima. Anima aquele que estiver desanimado, encoraja o que estiver sem força, Senhor. Que nós possamos estar renovados pelo Senhor nessa noite. Muito obrigada, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Podei vos assentar? Mesmo assentados, abram a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa do Senhor para todos nós. Olha o que Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, todo aquele que estiver indo à presença de Deus e clamar pelo nome dEle, de que forma? Se humilhando, orando, ou buscando, e se convertendo dos seus maus caminhos, ou seja, mudando sua vida, deixando o que foi de errado para trás. O que Deus vai fazer? Vai ouvir lá dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a terra. Aleluia! Então, nesse momento, nós vamos nos colocar diante do Senhor. De que forma? Orando, buscando, nos humilhando, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus, de coração totalmente arrependido. Você vai falar com o Senhor agora. Vai falar a Ele quais foram os seus pecados, inclusive os do dia de hoje. Conte para Deus. Peça perdão. Se humilhe diante do Senhor. E Deus o perdoará. E na mesma oração, nós estaremos colocando também, depois de perdoados, os pedidos de oração. Pedidos que se encontram nesta caixa de oração. Pedidos que não estão aqui, mas vocês vão colocar agora diante do Senhor. Sonhos que você tem, necessidades, desejos que você possui. Coloque agora diante do Senhor. E eu quero chamar para fazer essa oração o diácono Ricardo. Quero pedir que ele venha aqui à frente e ele faça essa oração. Primeiro de confissão de pecados, pedindo perdão, e depois dos pedidos de oração.
Quero saudar também o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Como a pastora acabou de falar, na 2 Crônicas 14, 7:14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar ao Senhor a sua face, Ele nos ouvirá. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, aqui, meu Pai, nós nos encontramos, meu Pai, Pai, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos atos, pelas nossas maneiras de pensar, Senhor, que muitas vezes, Senhor, se deixamos levar por muitas vezes, Senhor, Papai, por pensamentos, por obras, Papai, até mesmo de fruto, nós temos até colocados em frutos esses pecados, Senhor, que está oculto, Senhor, que só Tu sabes, que esquadrinha, Senhor, nosso pensamento e nosso coração. Pai, Tu conheces, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor. Papai, Tu sabes, Senhor, cada passo que nós damos e cada sentimento, Senhor. Pai Santo, perdoa nossos pecados, Senhor. Sara, Senhor, nossa terra, Papai. Meu Deus, e tudo isso eu te peço, Senhor. Também te peço, Senhor, pelos pedidos de oração que foi posto, Senhor, sobre esta caixa, Papai. Tu sabes o desejo de cada sentimento, de cada coração que foi posto ali, escrita, Papai, por mãos, Senhor. Papai, por pensamento, meu Pai. Aqueles que estão, meu Pai, com a sua fé viva, Senhor, colocando, Senhor, esta causa nas Tuas mãos, Senhor. Seja ela qual for, Senhor, porque Tua palavra diz, Senhor, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Eu creio, Senhor, nesta palavra, porque aqui, Senhor, a Tua igreja bate, Senhor, nesta noite, Pai, para pedir, Senhor, Pai, encarecidamente, Senhor, pelos propósitos, Senhor, pedido aqui nessa caixa, Senhor, eu te peço, Senhor, em o nome do Teu Filho Jesus, daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Ainda, amados, abram a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. E assim, nós fazendo, o que vai acontecer, pastora? Nós só teremos bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Seremos cada dia mais prósperos. É isso que a Bíblia diz. Então, você que está aqui na igreja, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pegue as suas mãos, você poderá colocar no gasofilácio. Se você está aí na sua casa e vai entregar depois, segure agora nas suas mãos também. Neste momento também da oração, você poderá segurar a chave da tua casa, da tua moto, do teu carro, carteira de trabalho, tudo que diz respeito à parte profissional, financeira. Segure agora com fé nas suas mãos e comece a clamar a Deus para dar prosperidade e abençoar a sua vida financeira nesse minuto, que essa oração é para o propósito realmente de prosperidade na área financeira. Então vamos orar agora, vamos pedir a bênção do Senhor para a sua vida financeira. Feche os teus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, neste momento nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do dizimista. Aquele que é fiel ao Senhor e honra, cumpre os Seus mandamentos, a Tua palavra. Honrando ao Senhor com os seus bens, com a primícia da sua renda, como diz a Tua palavra. Que o Senhor realmente dê-lhe prosperidade na sua vida financeira, que nada venha a lhe faltar,
que do seu salário ela consiga pagar tudo o que precisa ser pago e ainda tenha um dinheiro guardado, Senhor, que consiga inclusive ajudar aos que sejam necessitados. Abençoe, Senhor, o que é dizimista. Repreenda o devorador, o cortador e o migrador da vida do dizimista, Senhor. Que nada venha faltar a ele e à sua família, Senhor. Abençoa na vida profissional, na vida estudantil, na sua carreira, nos seus sonhos que ele quer seguir profissionalmente. Abra as portas, abra, Senhor, tudo que for necessário. Retira os espinhos, as correntes, retira tudo que está atrapalhando do dizimista prosperar na sua vida financeira. Pedimos também pela vida do ofertante, que o Senhor aumente a sementeira do ofertante a 30, a 60, a 100 por um, como diz a tua palavra. Que cada vez mais que o ofertante ofertar na sua casa com alegria, de coração, que ele veja a sua sementeira ser aumentada cada vez mais. Abençoe o ofertante. Senhor, multiplique cada vez mais a vida financeira, dê prosperidade do dizimista e do ofertante. Eles são fiéis ao Senhor, e o Senhor que seja fiel cada dia mais a eles também, cumprindo as suas promessas, como diz a tua palavra, Senhor. Derrama sobre a vida deles bênçãos sem medidas, incontáveis, sobre a vida do dizimista e do ofertante. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Passo a palavra ao Ministério de Louvor. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando o nome do Senhor, com Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia! E o véu que separava, é verdade, Jesus, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. aleluia,
Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião entender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Creia! Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Sim, é verdade. Creia, amados. todos os sonhos Aleluia! que Ele mesmo sonhou pra mim. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada. Eu quero viver em santidade e adoração, Glória a Deus. pois é só dele, somente dele
Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti Acredite nessa palavra, amados. todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra Deus ti. vai cumprir tudo que Ele sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração. Viva em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. E seja o seu coração somente do Senhor. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Amém, glória a Deus. Podei vos assentar? Eu, particularmente, gosto muito desse louvor. Desde que o Nani Azevedo gravou esse louvor, eu medito muito na letra dele, né? Não só a melodia é muito linda, mas a letra dele é algo muito real. Se nós vivermos em santidade e adoração, e o nosso coração for somente do Senhor, nós não morreremos antes do tempo. E o Senhor cumprirá em nossas vidas tudo que Ele sonhou para cada um de nós. Tem gente que só pensa na segunda parte, ou melhor, na primeira da letra, né? Que eu não morrerei se Deus não cumprir em mim tudo que Ele sonhou para mim. Isso é uma realidade, mas tem uma contrapartida. E nós temos que praticar essa contrapartida para que a primeira parte possa acontecer. Quem não quer? Todo mundo quer que a gente morra no tempo certo, tendo cumprido Deus todas as promessas e os sonhos em nossa vida. Todo mundo deseja isso. Mas nem todos querem pagar o preço. Que preço? De viver em santidade e adoração a Deus, de viver colocando somente o coração sendo dele. É essa parte que muitos se esquecem. E aí reclamam com Deus. Por que Deus não prometeu? Ele não prometeu, por que Ele não cumpriu? Mas nós fizemos a nossa parte? Nós temos que fazer a nossa parte. Viver em santidade, em adoração, e o nosso coração ser somente do Senhor. E Ele com certeza fará a parte dele. Amém? Sejamos somente de Deus, vivamos somente para Ele, e com certeza nós seremos amplamente abençoados. Eu quero chamar o diácono Mateus, que será o pregador dessa noite, será um instrumento do Senhor para falar com todos nós
o que o Senhor deseja que nós ouçamos nessa noite. Vamos estender as mãos, mesmo assentados, vamos abençoar. Pai querido, Pai amado, neste momento nós queremos te pedir que o Senhor use o teu filho poderosamente. Fale através do Mateus nesta noite. Cada palavra que saia de sua boca venha diretamente do Senhor. Que o teu Espírito Santo o use ricamente, poderosamente, para falar com todos aqueles que vão ouvir a tua mensagem nessa noite. Estando aqui na igreja, sendo pela internet, que o Senhor fale conosco nessa noite. E que nós possamos estar preparados, com os ouvidos atentos, mentes e corações atentos e cativos somente ao Senhor nesse momento. Que nenhuma distração, perturbação nos impeça de te ouvir. Usa o teu filho e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, amém? Muito fraco. Graças a Deus, irmãos, amém? Glória a Deus. É tão bom estar na casa do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte neste lugar hoje, principalmente nesse último louvor, que também mexe muito comigo, me toca. Tem dias que, às vezes a gente tocando, né, Zé? Tem dias que eu não consigo nem tocar, porque eu sou chorão, aí Deus me comove, aí eu começo a chorar e para de tocar. Mas glória a Deus, amém? Eu convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus em Deuteronômio 28. E conforme vocês forem achando, eu convido vocês a ficarem de pé. Deuteronômio 28. Eu quero agradecer a Deus também, primeiramente a Ele por estar tendo essa oportunidade, de estar sendo um instrumento dEle nessa noite, para trazer uma mensagem dEle, uma palavra dEle, do coração dEle, para o coração da igreja. Amém? Deuteronômio 28. Faremos a leitura a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros do teu rebanho. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão contra ti. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu, sob juramento. Se obedeceres aos seus mandamentos, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Versículo 10. Então todos os povos das terras verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Nessa terra que o Eterno, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. Versículo 12. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra de suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado.
O Senhor fará de ti cabeça das nações, e não cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. O versículo 14, para finalizar. Portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de segui-los outros deuses e prestar-lhe cultos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos? A palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer à igreja essa noite, ela fala sobre obediência e desobediência a Deus. E Deuteronômio 28 fala exatamente sobre isso. Do versículo 1 ao 14, em que nós lemos, fala sobre as bênçãos de Deus que acarretam, que caem sobre aqueles que obedecem a Deus, guardam seus mandamentos e cumprem. E a partir do versículo 15, nós vemos as maldições que caem sobre aqueles que não obedecem a Deus, se desviam dos seus caminhos. E é mais maldição do que bênção. Então é melhor obedecer, não é verdade? Irmãos, baseado nesse texto, o Senhor colocou uma coisa no meu coração muito importante. E quem anda comigo sabe que eu falo isso sempre. E é uma coisa que eu levo para a minha vida. Nossa vida é dividida em duas coisas: propósito e necessidade. Propósito é tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem do céu, tudo aquilo que vem de Deus para nossas vidas. Necessidade é tudo aquilo que é terreno. Por exemplo, nós temos a necessidade de comer, nós temos a necessidade de nos vestirmos, de ter um carro, uma moto, uma casa. São necessidades, tudo aquilo que é da terra. E obediência a Deus é um propósito. O propósito de Deus para nossas vidas também é que nós obedeçamos Ele. E se nós não obedecemos a Ele, torna-se uma necessidade. Amém? E nesta noite, eu quero dar alguns exemplos de homens na Bíblia, de pessoas na Bíblia, que foram obedientes a Deus, cumpriram o seu propósito. E também exemplos de pessoas que não ouviram a Deus, na verdade ouviram, mas não cumpriram o que Ele disse, ou até depois se arrependeu e voltou a cumprir ao que o Senhor falou. E ele encaixa exatamente nesse capítulo de Deuteronômio 28. E o primeiro exemplo que eu quero dar de um homem que obedeceu a Deus, um homem obediente a Deus. O primeiro exemplo que eu quero dar está lá em Gênesis 6, 22. Se você quiser abrir, fique à vontade. Gênesis 6, 22 diz assim: Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenará. Ele concluiu a obra. Noé é o primeiro exemplo de obediência a Deus. Quando Deus fala com Noé, quando Deus olha para a terra, ele fica triste e fala: eu vou destruir a humanidade. E ele olha para Noé, vê um homem bom, justo, íntegro, e ele chega para Noé e fala assim: Noé, eu vou destruir a humanidade, mas pouparei você e sua família, e eu quero que você construa uma arca, assim, 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 assim. Deus dá as coordenadas para Noé, como que ele deveria fazer, e você vai pegar também os animais, cada animal, cada casal de uma espécie, e colocará dentro da arca. E Noé assim faz, obedece a Deus, constrói a arca, mesmo que seus vizinhos, as pessoas que passavam e olhavam, viam Noé construindo a arca, numa terra que não chovia há anos, e o cara está lá construindo uma arca. As pessoas devem pensar assim: esse cara é louco, esse cara é doido, aqui não chove há anos, e o cara está construindo uma arca no meio do deserto. Imagina que loucura, né? Mas Noé não ligou, ele obedeceu a Deus,
Ele obedeceu a Deus e continuou cumprindo. Construiu a arca, fez assim como o Senhor ordenou. E olha só que lindo, quando dá o dia que ele conclui a arca, os animais entram, Deus cumpre com o que ele havia dito, e vem a chuva, vem o dilúvio, e Noé está lá, salvo. Ele, sua família, suas noras, os animais, dentro da arca. Por quê? Porque Noé obedeceu a Deus. Noé obedeceu a Deus. Deuteronômio 28:1, que nós lemos: se atentamente ouvires a voz dos seus deuses e os seus mandamentos e cumprir, o Senhor te abençoará. Não é verdade? Se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer. Irmãos, com esse exemplo de Noé, olha só, para mim é uma loucura muito grande, no meio do deserto falar que vai chover, assim, há tantos anos que não chovia, e que ia virar um dilúvio, até ia se acabar em água, ia virar um dilúvio. Que loucura, não é verdade? E quantas vezes Deus fala conosco, nós estamos orando por um parente, por alguém da nossa família, por um vizinho, por um amigo, uma pessoa de consideração muito grande, que nós queremos ganhar, e Deus fala para você assim: vai lá e faz de tal forma, assim, 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 e você pensa: isso aí é loucura, eu vou ser taxado como louco, as pessoas vão pensar que eu sou doido, ou algo do tipo, e você vai lá e não obedece a Deus. Irmãos, a obediência a Deus, ela pode salvar não somente as nossas vidas, não pode salvar não, ela salva não somente as nossas vidas, mas a da nossa família e de quem está ao nosso redor. Amém? Claro que é o Espírito Santo que convence, nós somos apenas instrumentos de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte, obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Não ter dúvidas. Um exemplo que eu posso dar de mim, eu tenho um amigo, ele é de outro ministério, e é um amigo muito próximo, onde nós estamos crescendo juntos, e nós compartilhamos as nossas experiências espirituais, um com o outro, nos aconselhamos, estamos sempre nos fortalecendo juntos. E uma vez nós conversando sobre as nossas experiências espirituais, né, e eu falei que eu estava numa fase de crescimento muito grande, e ele falou assim para mim: Mateus, olha só, vou te falar uma coisa que eu aprendi, não seja apenas um homem obediente, um homem de Deus, seja um homem obediente à voz de Deus, porque existem muitos homens e mulheres de Deus, mas são poucos homens e mulheres obedientes à voz de Deus. E eu guardei aquela mensagem, eu guardei aquela palavra no meu coração, e comecei a falar para Deus: Deus, eu quero ser um homem obediente à tua voz, fala comigo, e me dá discernimento da tua voz, eu quero ser um homem obediente, não apenas um homem do Senhor, mas um homem obediente à tua voz, à tua palavra, aos teus mandamentos. Foi esse ano ainda, no início do ano, mais ou menos no início do ano, eu estava voltando da autoescola, alguns dias depois dessa conversa que eu tive com meu amigo, estava voltando da autoescola, e eu voltava de a pé, né, e eu fazia um caminho em que eu pegava menos sol, né, então para mim era confortável, e aí, em determinado dia, o Espírito Santo falou assim comigo, quase na metade desse caminho, ele falou assim: Mateus, vire à direita. Eu falei assim: mas Senhor, esse é o caminho que eu faço todo dia para ir para casa. Ele falou: somente vire à direita. Tá bom, obedeci a Deus, virei à direita. Quando eu cheguei na outra esquina, eu fiquei olhando assim: e agora, Deus? E agora, Espírito Santo? Continue reto. Eu falei: continuar reto? Pode continuar reto. Aí eu falei: ai, eu vou, né? Vou obedecer a voz de Deus. E continuei. Quando eu cheguei na outra esquina, eu cheguei no meio da rua assim, e falei: não, daqui para lá eu não vou ter nenhuma sombra, daqui para lá eu não vou ter nenhuma sombra, eu vou embora no sol. Ele falou: olha só, apenas me obedeça, eu estou te levando para um caminho que lá na frente eu vou usar você
para falar com uma pessoa. Eu falei, tá bom, Deus. Foi um tapa na cara, né? E eu falei, tá bom, eu vou. Quando eu cheguei na outra esquina, eu tinha um restaurante assim, à minha esquerda, e na frente desse restaurante tinha uma loja de motos seminovas. E o Espírito Santo falou assim comigo, você entra nessa loja e fala, e procura por uma mulher chamada Cleia. Aí eu me questionei, eu falei, Espírito Santo, é mais fácil eu chegar nesse restaurante aqui, chamar a atenção de todo mundo e perguntar, tem alguma Cleia aí? A possibilidade é maior de ter uma Cleia aqui do que nesse estabelecimento. Ele falou, apenas vá, faça o que eu te disse. Eu falei, tá bom. Eu até contei para a pastora, né, essa experiência, a pastora sabe. E eu fui, cheguei lá, irmãos, comecei a olhar as motos que estavam lá na frente, todo desconfiado, todo meio com vergonha. Aí cheguei lá na frente, o dono do estabelecimento veio me atender e eu comecei a conversar com ele, perguntar sobre as motos, né? E aí o Espírito Santo falou comigo, fala agora, pergunta sobre a Cleia. Aí eu falei assim, tá bom, né? E perguntei para o rapaz, escuta meu amigo, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, tem alguma mulher chamada Cleia que trabalha aqui? Ele falou, tem sim, é a minha esposa, o que você quer com ela? Aí eu falei, falei, meu amigo, eu sou evangélico, eu não sei se o senhor é evangélico, se o senhor serve a Deus, né? Mas eu sou, e eu vim aqui direcionado por Deus para falar com a sua esposa. Se o senhor puder chamar ela para mim, por gentileza. Ele falou, ela está na cozinha, eu vou chamá-la. Eu falei, tá bom, eu espero aqui fora. E essa mulher veio, né? Eu falei, a senhora que é a Cleia? Ele falou, sou eu mesmo. E aí, irmãos, eu comecei a falar com ela aquilo que o Senhor pediu para mim falar. E falei coisas, e no final dessa conversa, ela falou, poxa vida, olha só, você sabia que semanas atrás eu estava em Manaus, e Deus usou uma mulher também, que eu nunca vi na minha vida, para falar essa mesma coisa que você falou? Eu falei, pois é, então faça o que Deus está te pedindo, vai, não tarda não, porque Ele está te chamando, Ele está te chamando e Ele quer te usar, e assim foi. E eu abençoei a vida daquela mulher, daquele rapaz, do marido dela também, e saí. E quando eu estava voltando, né, continuei minha trajetória voltando para minha casa, na época eu morava aqui no Jotão, e eu continuei e vim falando com Deus, por que isso? Por que isso? Né? E o Espírito Santo falou de jeito no meu coração, na minha mente e no meu coração, você não pediu para ser um homem obediente à minha voz? Eu estou te ensinando a ser um homem obediente à minha voz. Irmãos, eu chorei, eu falei, nossa, e eu às vezes sou tão incrédulo, duvidei, eu pedi, isso está acontecendo, e eu tenho que cumprir, e Deus cumpre, irmãos. Se nós pedimos para ser homens obedientes, homens e mulheres obedientes a Deus, Ele vai colocar-nos em situações em que irá nos testar, para sermos obedientes a Ele. E foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com Noé. Noé obedeceu a Deus, salvou ele, a sua família, e até os animais que estavam na arca, amém? Ou seja, a obediência a Deus, ela salva a minha vida, a sua vida, e a vida da sua família, amém? O segundo exemplo que eu quero dar, é de Abraão e Isaac. Está lá em Gênesis 22, primeiro de Abraão, Gênesis 22, versículo 17 e 18, diz assim, esteja convicto de que eu te acumularei, esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e a tua descendência conquistará a cidade de todos os que se levantarem contra ti. 18, por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Um pouco à frente, Gênesis 26, de 1
a 5, diz assim a palavra de Deus: houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrerá no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar, habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5: porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Deus abençoou a Abraão porque ele foi obediente à voz de Deus e não duvidou da promessa, e sua descendência foi abençoada. O exemplo que eu tiro de Abraão, irmãos, que Deus falou comigo nessa mensagem, é que a obediência a Deus gera bênçãos sobre as nossas vidas e a vida das nossas futuras gerações. Abraão foi abençoado, quando Deus fala: Abraão, sai de sua tenda, que eu te mostrarei coisas novas lá, multiplicarei a sua descendência. E ele fala, Abraão obedeceu a Deus. Quando Deus promete um filho para Abraão, né, Isaque, e algum tempo depois, Isaque nasce, e depois de um tempo, Deus pede Isaque em sacrifício para testar Abraão. Abraão obedeceu a Deus. Tanto que na hora que Abraão foi sacrificar Isaque, Deus falou, um anjo apareceu, né? Deus falou: Abraão, não precisa sacrificar. Eu só estava testando você para ver se você era temente a mim. Praticamente isso. E quando Isaque, seu filho Isaque, está passando num tempo de escassez, Deus fala para Isaque, Deus fala com Isaque: ó, lembra daquela promessa que eu fiz para teu pai? Não vai para esse canto não, vem para esse lugar, que aqui você foi abençoado por causa de seu pai, porque seu pai ouviu a minha voz e cumpriu aquilo que eu disse, né? Ouviu a minha voz, guardou as minhas ordenanças, os meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Abraão é exemplo de fé e obediência a Deus. Inclusive essa semana, quinta-feira, devocional, falou sobre as nossas limitações, não é, pastora? As limitações, e um dos pontos que a pastora tratou foi a limitação da nossa fé. Isso é muito importante, porque às vezes nós limitamos a nossa fé. Abraão é um exemplo de fé e obediência a Deus. Ele obedeceu a Deus e sua geração foi abençoada. Toda a sua geração foi abençoada. Vocês podem buscar na Bíblia que toda a descendência de Abraão foi abençoada. Por quê? Porque lá atrás Abraão obedeceu a Deus. Eu acredito que é uma coisa muito boa vocês que têm filhos, né, que já são casados, têm filhos, ver os filhos crescerem, não é, pastora? Ver os filhos se formando, sendo abençoados. Eu imagino também os meus pais olhando para mim, para o meu irmão que não pôde estar presente aqui hoje, vendo a gente crescendo nos caminhos do Senhor, prosperando. É lindo. Eu vejo assim, é lindo. Imagina vocês que são pais. Eu quero que os meus filhos também sigam esse caminho, que sejam abençoados, que sejam homens e mulheres obedientes à voz de Deus. Mas para isso eu tenho que começar aqui, ó. Tem que começar por mim. Eu tenho que começar a ser obediente a Deus. Lá no versículo 3 de Deuteronômio 28, diz assim, versículo 4: bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Ou seja, se ouvires atentamente a voz de Deus e os seus mandamentos obedecer,
vocês serão abençoados. Nós abençoaremos as nossas vidas, a vida da nossa família e da futura geração. Amém? Glória a Deus. O outro exemplo que eu quero dar, irmãos, é de Moisés. Mas esse texto que eu separei é muito grande, mas se você quiser ler na sua casa depois, está em Êxodo 4, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 17. Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo que estava sendo escravizado, e Deus se apresenta a ele, fala: Moisés, você vai lá no Egito, vai libertar meu povo, assim, 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 assim. Aí Moisés fala: beleza. Depois Deus se apresenta a Moisés de novo, fala: agora você vai ter que ir. Moisés, em Êxodo 4, do versículo 1 até o 17, Moisés apresenta uma lista de desculpas a Deus. E eu quero tratar um ponto que eu tratei no início: propósito e necessidade, obediência e desobediência. Sempre que nós estivermos diante de um propósito de Deus nas nossas vidas, a nossa necessidade, o nosso eu vai gritar alto. Moisés falou assim: mas Deus, se eu for lá, o povo não vai acreditar que o Senhor falou comigo. Aí Deus fala assim: está vendo esse cajado que está nas tuas mãos? Joga ele no chão. E o Caí, ele joga no chão e vira uma serpente. Aí agora pega pelo rabo dela de novo, pega essa cobra pelo rabo e ela se torna uma cajado. Aí ele pega e a cobra se torna uma cajado de novo. Mas Moisés continua: ah, Senhor, mas eu não sei falar direito, eu sou isso e aquilo. Aí Deus fala no final, Deus fala: não tem o seu irmão Arão? Pois é, ele está vindo de encontro com você. Ele vai ser um intermediador seu entre o povo e você. Ele vai falar por você. Quando Deus nos coloca diante de um propósito, a nossa necessidade vai bater. Nós vamos apresentar desculpas: ah, eu não sei falar, eu não sei orar, eu sou feinho, tenho um dente torto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou baixinho, eu sou muito alto. A gente vai apresentar uma lista de desculpas, mas Deus sempre coloca soluções. Amém, irmãos? Amém. Então, diante disso, depois de Moisés apresentar uma lista de desculpas a Deus, Deus colocou soluções. Ele falou: é melhor obedecer, né? Imagina que é melhor obedecer a Deus. Vamos lá. Se Deus nos chamou, Ele irá nos capacitar. Basta termos um coração ensinável. Deus escolheu a Moisés, levantou a ele. Tudo bem que se Moisés não quisesse ir, Deus podia levantar outra pessoa, mas Deus escolheu a ele. Cabia a Moisés se ele obedecia ou não a Deus. Assim como hoje nós temos o livre-arbítrio. Quando Deus nos chama, Deus nos levanta, fala: olha, eu tenho uma obra para você, na sua casa, no seu bairro, seja onde for, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Deus fala com você e a gente fica: Senhor, será que vai dar certo? Eu não sei falar direito. Não, irmãos, não vamos dar ouvido ao diabo. O inimigo fica colocando isso na nossa mente, que a gente não pode, que a gente não é capaz, mas a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas no Senhor, que nos fortalece. E não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, e para Ele são todas as coisas, amém? Glória a Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus que nos levanta, Ele capacita, irmãos. Basta termos um coração disposto, um coração ensinável. Eu não estou aqui pelas minhas, vamos dizer assim, pelos meus méritos. Se eu dependesse dos meus méritos, eu não chegaria em lugar nenhum. É o que nos faz chegar a lugares altos, principalmente na presença de Deus, é o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Ele. Como que nós vamos saber se é Deus falando ou não? Intimidade com Deus. Como nós vamos saber que é Deus falando conosco para fazermos tal coisa
É Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele. Eu lembro quando eu e meu irmão éramos pequenos, e quando nós íamos para alguns eventos, alguns shows evangélicos que tinha aqui na cidade, alguns eventos grandes na cidade aqui, por exemplo, eu e meu irmão tínhamos o costume de sairmos juntos para vermos as coisas, né, longe dos nossos pais, né? Querer liberdade. Aí a gente ia, saía, aí meu pai falava assim: ó, se vocês se perderem, eu vou assoviar para vocês assim, ó. Ele fazia o assovio dele. Eu vou assoviar para vocês assim, e vocês seguem o meu assovio. Irmãos, podia ser o som que for, podia ter gente falando, muita gente, né? Podia ser o barulho que fosse. Mesmo que eu estivesse perdido, eu e meu irmão estivéssemos perdidos, quando a gente ouvia o assovio do meu pai, a gente falava: é ele lá, ó, ele está ali, vamos seguir o assovio dele. E a gente o encontrava. E é assim com Deus, irmão. Por que eu consegui encontrar meu pai quando eu estava perdido, nesses eventos? Porque é intimidade. Intimidade. Meu pai falou: olha, quando eu fizer isso, quando eu fizer esse assovio aqui, você vai reconhecer em qualquer lugar. E assim é a voz de Deus. Quando nós entrarmos em um relacionamento com Deus profundo, de intimidade, e Ele vai falar conosco, nós estaremos, nossos ouvidos, mente e coração, estará atento para ouvi-los. Nós saberemos que é Ele falando, e bastamos obedecermos, e não apresentar uma lista de desculpa. Moisés, ele apresentou uma lista de desculpa, mas obedeceu, e ele foi um dos grandes homens da Bíblia. Amém? Glória a Deus, que possamos usar esse exemplo de Moisés, de Noé, de Abraão, de obediência a Deus, e tem muitos outros, como de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Davi, e muitos outros exemplos na Bíblia, de homens que foram obedientes a Deus, e foram abençoados. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer aqui agora alguns exemplos. Nós vimos, né, exemplos de homens que foram obedientes à voz de Deus. E agora eu quero trazer alguns exemplos aqui de homens e mulheres que foram desobedientes a Deus. Quando eu digo homens, irmãos, eu digo no geral, né? Homens e mulher. Amém? Para que os irmãos entendam. O primeiro exemplo que eu quero trazer está em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Diz assim: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do seu fruto da árvore da vida, de comendo possa viver para sempre. Adão e Eva é o primeiro exemplo de obediência que nós temos aqui nessa noite, desobediência a Deus. Eles desobedeceram a Deus, e o fruto da desobediência afetou toda a humanidade. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos da terra. Deus os criou, os colocou no jardim, deu tudo do bom e do melhor. Deus falou: vocês podem comer de todos os frutos deste jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles deram ouvidos à serpente, que é o próprio diabo, e caíram na tentação, desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. E isso afetou toda a humanidade. Por meio disso, entrou o pecado no mundo, entrou a morte, as dores e tudo que nós vemos e vivemos hoje em dia. Para vocês verem, nós falamos de obediência. A obediência a Deus, ela gera bênçãos, muitas coisas boas. Mas a desobediência a Deus, a nossa necessidade, ela vai gerar consequências terríveis, maldições. Se você quiser ler na sua casa depois, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, vai falar sobre todas as maldições
que cai sobre a vida daqueles que não obedecem a Deus e os seus mandamentos. E foi o que aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva. Eles não obedeceram a Deus. Mas a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem veio a salvação. Amém? Glória a Deus. Um outro exemplo que eu quero dar, irmãos, é de Sansão. Está lá em Juízes 17. Se você quiser ler depois na sua casa, Sansão, enquanto foi obediente a Deus, fazia tudo o que Deus mandava, seguia os mandamentos de Deus e obedecia a Ele. Sansão tinha sua força, era próspero em tudo o que fazia. Deus estava com ele e andava com ele, o guiava e tudo dava certo. Mas a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus e caiu na armadilha do diabo, Sansão perdeu sua força. Todos conhecem a história de Sansão. Sansão perdeu sua força, ficou cego e se tornou escravo. E nós vemos isso ainda hoje em dia. Muitas pessoas que desobedecem a Deus. Conheço também muitas pessoas que estiveram dentro da igreja, nasceram num lar evangélico, mas em alguma situação na caminhada deles, desobedeceram a Deus e hoje estão no mundo. Hoje não tem forças para voltar, perderam suas forças, estão cegos espiritualmente, que é o que acontece, porque a pessoa cega espiritualmente, ela não tem um discernimento do que é certo, do que é errado. Para ela estar ali no pecado, já não faz diferença, porque ela não tem mais o Espírito Santo. O Espírito Santo se faça dessa pessoa, e cada vez mais ela se aprofunda no pecado e se torna escrava do diabo. É o que acontece muito. Sansão desobedeceu a voz de Deus. Deus falou: não tome uma mulher para você daquele povo lá. E Sansão fez ao contrário, desobedeceu. Essa foi a ordem de Deus para para Sansão, para que ele não fizesse isso. Sansão desobedeceu a Deus e perdeu todas as bênçãos de Deus. E é o que acontece muito hoje em dia em nossas vidas, na vida de muitas pessoas. Portanto, vamos obedecer a voz de Deus. Se Deus falar, é isso, façamos. Se Deus falar, não faça isso, não façamos. Vamos usar desses exemplos de obediência e principalmente de desobediência para não acarretarmos maldições sobre as nossas vidas e quem sabe perder a nossa vida eterna. Isso é muito forte, irmãos, muito forte. Existem pessoas que estão no mundo hoje e não conseguem voltar, estão tão escravizados pelo pecado, pelo inimigo, não têm forças para voltarem, não têm forças para voltar a serem o que era antes, porque em algum momento desobedeceu o mandamento de Deus, desobedeceu a voz de Deus, e hoje estão numa situação em que nós devemos orar muito. Um outro exemplo que eu quero dar, o último, é de Jonas. Se você quiser abrir em Jonas 3, nós veremos o versículo de 1 a 3. Jonas capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 3, diz assim, perdão, irmãos, abri errado aqui. Jonas desobedeceu a voz de Deus. Deus manda Jonas ir para a terra de Nínive. E Jonas desobedece a Deus, achando que podia enganá-lo. Toma um rumo totalmente diferente. E o que acontece? Jonas, ele tomou achando que podia enganar a Deus, quando Deus manda falar para ele assim: Jonas, vai.
Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que chegar lá, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Versículo 3: Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu a Nínive, e Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava 3 dias para percorrer. Irmãos, Deus deu uma ordem para Jonas: vai para Nínive e prega a mensagem que eu haverei de te entregar. E Jonas desobedeceu a Deus, achando que podia enganar a Deus, tomou um rumo diferente, pegou um barco e foi para outro lugar, e no meio desse barco ali, em que ele estava, houve uma grande tempestade no mar, e eles jogaram Jonas no mar. O povo que estava ali jogou Jonas no mar, porque sabia que ele que desobedeceu a Deus e estava causando tudo aquilo. Então Jonas é engolido por um grande peixe, e dentro do grande peixe ele se volta ao propósito. O propósito de Deus na vida de Jonas é para que ele fosse, mas Jonas ouviu a necessidade dele, desobedeceu a Deus e quis tomar um rumo diferente. E o que aconteceu? Ele caiu na barriga do grande peixe. Depois que ele se arrependeu, ele voltou ao propósito, que era para Nínive, pregar a mensagem, e lá ele fez grandes coisas. Deus usou Jonas de forma grandiosamente, tanto que no versículo que nós lemos, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, e Jonas sem demora obedeceu. Então, irmãos, se caso acontecer de algum momento, nós somos falhos, não existe ninguém perfeito nessa terra. O único homem perfeito que pisou aqui foi Jesus Cristo. Mas se em algum momento nós errarmos e não obedecermos a Deus, não ficamos prostrados, voltemos ao propósito, nos arrependamos e voltamos ao propósito daquilo que Deus nos direcionou. Amém? Jonas desobedeceu a Deus e quase perdeu a sua vida por causa de sua desobediência. E é o que acontece muito nos dias de hoje. Que possamos obedecer a Deus, que possamos olhar esses exemplos de homens que obedeceram a Deus, de homens que desobedeceram a Deus, e possamos tirar um exemplo para nossas vidas, de como fazer e de como não fazer. E se caso errar, vamos voltar ao propósito. É melhor que não erre, que obedeça a Deus da melhor forma, porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Aquilo que diz: se não vai pelo amor, vai pela dor. É melhor ir pelo amor, irmãos, porque pela dor dói muito. Então, que possamos obedecer a Deus, que possamos ficar atento à voz dEle, aos seus mandamentos, obedecer. E quando Deus disser para irmos fazermos determinada situação, que possamos fazer sem ter medo, porque Ele é conosco, e não é nada sobre nós, não somos nós, é tudo por Ele, e para Ele são todas as coisas. Nós somos apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Eu estou aqui falando com vocês nessa noite, mas eu sou apenas um instrumento. Amém? De agora eu quero fechar essa mensagem com o maior exemplo de obediência de todos. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Diz assim, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 15. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Versículo 8, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência,
até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O maior exemplo de obediência que nós temos é o de Jesus. Eu costumo pensar, assim como a pastora me ensinou, que Jesus, além desse propósito de salvar, nos dar a salvação, Ele veio para nos ensinar como devemos fazer em todas as áreas da nossa vida. Jesus veio à terra como um homem, assim como nós lemos, Ele se esvaziou de tua glória, Ele teve necessidades, Ele foi tentado, sentiu fome, sentiu dor. Em Lucas 5, 22, no versículo 42, diz, antes de Jesus ser entregue aos soldados, Jesus estava orando, e ele fala assim: Senhor, afasta de mim este cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade e não a minha. E a Bíblia fala que Jesus chorou, suou, ele ficou tão angustiado assim, amargurado não, irmãos, perdão, ele ficou tão angustiado, ele sentiu as dores que ele ia passar. A carne humana falou assim: ai, eu vou sair, mas ele preferiu obedecer, ele preferiu cumprir o propósito que ele veio fazer nessa terra, o propósito de Deus, que era salvar a humanidade. Ele obedeceu a Deus, e quantas coisas maravilhosas ele fez. Tudo bem que ele era Deus, mas ele veio em forma de homem, como nós, sentiu as dores e aflições deste mundo, passou por necessidades, assim como nós temos necessidade de tomar água, Jesus também teve, mas ele preferiu obedecer. Ele obedeceu e cumpriu o propósito de Deus, e ele falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, que eu e você possamos sair nessa noite, pensar nessa mensagem, nessa palavra que foi colocada por Deus no meu coração, que possamos olhar para esses exemplos e possamos praticar o certo, não é verdade? Obedecer a Deus, se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, o Senhor te abençoará sobre todas as nações da terra. Amém? Que possamos sair nessa noite, possamos obedecer a Deus cada dia mais. Se já obedecemos, vamos cada vez mais buscar obedecê-lo, ouvir a sua voz, criar um relacionamento de intimidade com Ele, para que quando Ele falar, possamos entender que é Ele falando, e não as vozes da nossa cabeça, as vozes do diabo, e possamos cumprir o propósito que Ele colocou para as nossas vidas. Amém? Feche teus olhos neste momento, aí mesmo onde você está sentado, coloque a mão no seu coração. Você que está em sua casa também, eu quero orar por você nessa noite. Pai querido amado, muito obrigado por este momento que estivemos aqui, Senhor, por esse momento, por esta palavra, Pai amado, por esses exemplos que nós tivemos de como fazer e como não fazer. Pai querido e amado, que a partir de hoje, cada um de nós possamos obedecer fielmente a Tua voz, os Seus mandamentos, e cumprir aquilo que o Senhor diga para cada um de nós. Nos dá de discernimento da Tua voz, para que quando o Senhor falar, saibamos que é o Senhor, e possamos cumprir, para que possamos ser abençoados, assim como o Senhor quer que sejamos, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, tira toda dúvida do nosso coração, todo medo, todo impedimento, tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa cabeça, que nós somos isso, aquilo que nós não somos capazes. Nós somos, porque nós podemos todas as coisas do Senhor que nos fortalece. O Senhor está conosco, o
O Senhor é Deus do impossível, Deus que tudo pode e que tudo faz. Guia-nos nos teus caminhos, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje possamos colocar em prática essa palavra, que possamos obedecer a tua voz, os teus mandamentos e sermos abençoados aonde quer que passamos, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, te agradeço e abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, uma palavra abençoada. Que vocês gravem essa palavra no coração, como diz lá no Salmo, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. E pratiquemos. Eu sempre bato nessa tecla e vou continuar batendo. Qual é a parte da Bíblia que funciona? Aquela que você crê e pratica. É essa que vai funcionar na sua vida. Então, desde Gênesis a Apocalipse, o que vai funcionar na sua vida é aquilo que você crê e pratica na sua vida. Então, essa palavra de hoje, para fazer ela funcionar na sua vida, você tem que acreditar e praticar. Então, creia na palavra do Senhor, pratique, seja obediente e seja abençoado pelo Senhor. Leia depois, na sua casa, Deuteronômio 28. A parte que o Mateus leu aqui é a parte boa, a parte das bênçãos, daqueles que obedecem a Deus. Mas ele não leu a parte da maldição, a parte daqueles que são desobedientes a Deus, o que vai acontecer. E é bom que todos nós leiamos essa parte também, para que saibamos o que acontece com aqueles que não andam nos caminhos do Senhor, para que nós não venhamos a ser desobedientes, mas pelo contrário, obedeçamos a Deus, sejamos obedientes e vamos colher só as bênçãos, os frutos e as promessas do Senhor. Amém? Nós já vamos estar orando, encerrando o culto, que todos possam ter uma semana de bênçãos, de vitórias, mesmo que tenham problemas. Às vezes você está aqui, está pensando, essa semana tenho isso para pagar, tenho isso de problema para resolver. Não pense nisso agora, porque agora é momento de adorar a Deus. Só tenha certeza de uma coisa: se eu for obediente ao Senhor, se eu fizer o que o Senhor mandar, o dia da minha conta eu vou ter o dinheiro para pagar, o dia de resolver o problema vai ser resolvido, porque Deus vai à minha frente e vai resolver primeiro do que eu, porque é Ele que vai resolver, não sou eu. E quando eu tiver que ir, já vai estar tudo resolvido. Deus vai me dar força, sabedoria, capacidade. É assim que vive o Filho de Deus, vive pela fé, e é assim que nós temos que viver. Então, creia que a sua semana, que começou hoje, será uma semana de bênçãos, será uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus. Foi para isso que Ele veio, para isso Ele morreu, para isso Ele ressuscitou, para isso Ele ascendeu os céus, para isso Ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E é para isso que um dia Ele voltará e levará a sua igreja para estar junto com Ele. Então, creia, pratique a palavra, seja obediente e seja vitorioso em nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Terça e quinta, os devocionais, às 14 horas aqui de Rondônia. Para vocês que acompanham aí de Botucatu, São Paulo, às 15 horas, toda terça, toda quinta. Como eu sempre falo, os dias estão passando muito rápido, estão voando, na verdade, né? Domingo que vem, metade do mês já. Dia 15 de novembro, domingo que vem. Estaremos já na metade do mês de novembro. Ou seja, domingo que vem estaremos a 1 mês e meio para o final do ano. Mais um motivo, né? Para a gente estar afiado na palavra de Deus, vivendo, porque Jesus está voltando. E cada dia que passa, mais breve está a volta de Jesus. Então, vamos nos apressar em aprender o que Ele deseja para a nossa vida, para a gente ser abençoado e poder subir quando Ele vier nos buscar. Domingo que vem também nós temos a eleição
para prefeito, para vereador. Vamos então orar, estaremos agora na oração também, final orando por essas eleições. Vamos estar votando com sabedoria, com consciência, e quando eu falo consciência, é votando, deixando Deus nos abençoar, para que nós façamos escolhas de acordo com o coração de Deus, e não com o nosso coração. Né? Deixemos que Deus nos conduza, porque Ele sabe o que é melhor, não só para a cidade de Ji-Paraná, mas para todas as cidades do nosso Brasil. Que tenhamos prefeitos e vereadores em todo o nosso Brasil, que sejam guiados pelo Espírito Santo, guiados por Deus, e que possamos realmente, aqui em Ji-Paraná, dizer: Ji-Paraná pertence a Jesus Cristo. O Brasil pertence a Jesus Cristo. Nós temos que ter fé e acreditar nessa palavra. Convido vocês que estão aqui na igreja a se colocarem em pé para que nós façamos a oração final. Você que está na sua casa aí também, feche os teus olhos. Nós estaremos agora orando, fazendo o encerramento do culto. Pai querido, Pai amado, obrigada pelos momentos em que passamos reunidos como igreja. Seja aqui no prédio da igreja, seja conectados pela internet, mas estamos reunidos na Tua presença em um só corpo, sendo Jesus Cristo o nosso cabeça. Muito obrigada pelas palavras que o Senhor falou através do Teu Filho Mateus. Obrigada por nos ensinar mais uma vez, porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai misericordioso e gracioso, que nos ama tanto, nos ensina, mesmo nós não merecendo. Muito obrigada, Senhor. Leva todos aqueles que estão aqui agora no prédio da igreja em segurança para os seus lares, livrando dos acidentes de trânsito, do homem maligno, das armadilhas de Satanás. Dá a todos que nos acompanham pela internet, a todos que estão aqui na igreja, uma noite de sono abençoada, renovadora de forças, de energias. Que nossa semana seja uma semana de bênçãos, de promessas sendo derramadas sobre nossas vidas. E que nós possamos declarar com toda certeza, com toda fé, tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Que nós acreditemos no Senhor, que é o Deus do impossível. Acreditemos nos milagres, nas promessas e na palavra do Senhor, para que tudo que está escrito na Bíblia se torne realidade na nossa vida. Abençoe, domingo que vem, as eleições municipais, não somente aqui em Ji-Paraná, mas em todos os municípios do nosso Brasil. Que todos os prefeitos que sejam eleitos, os vereadores que serão eleitos, que o Senhor toque no coração de todos, ó Pai, para que votem com sabedoria, que deixem o Espírito Santo guiar, para que o voto que seja digitado nas urnas possam ser votos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que a vontade humana saia de jogo e a vontade do Senhor prevaleça. E que os prefeitos eleitos, os vereadores eleitos, realmente sejam autoridades que sejam colocadas para atingir o bem da população, das cidades em geral, Senhor. E que o Senhor esteja governando através dessas autoridades que estarão a partir de janeiro de 2021 sendo colocadas nos poderes municipais. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos também, ó Deus, uma noite abençoada. Fica conosco, com nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Recebam a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus.